Olá, que Dios bendiga la vida de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos entonces dar continuidad a nuestro estudio bíblico. Abra su Biblia, por favor, en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 15. Estamos estudiando este livro de 1 Coríntios, ¿no? Já hace algunos meses, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esta carta del apóstolo Pablo a la iglesia de Corinto, com grandes e extraordinárias enseñanças para nuestra iglesia en los días actuales também, ¿no? Para toda a iglesia de todas as épocas, ¿ok? Entonces es importante usted conocer la palabra de Dios, el verdadero evangelio, ¿no? Bíblico, porque desgraciadamente hoy estamos viviendo tiempos cada día peores, donde hay tantas falsas iglesias, sectas mejor diciendo, ¿verdad? Falsas religiones, falsos pastores, apóstoles, obispos, y precisamos ir directo a la fuente, que es la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, ¿no? Donde hay toda verdad. E aí não seremos enganados por los falsos maestros, ¿verdad? Por isso é importante que você tenha sua Bíblia, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura para ver se é certo o que estamos dizendo ou não. Sempre que você vai escutar alguém predicando a palavra de Deus ou hablando de Deus, você tem que verificar se o que esta pessoa está dizendo realmente é certo, realmente está escrito na Bíblia. Muitas vezes estes falsos maestros, não? Falsos apóstolos, falsos profetas, eles simplesmente usam a Bíblia, agarram versículos e inventam doutrinas, filosofias que não têm nada a ver com o contexto bíblico. Por isso é importante você estudar todo o livro da Bíblia. ¿no? Todo el libro, del primer capítulo al último, del primer versículo al último, entender lo que quiso decir el Espíritu Santo a través del apóstol, para que usted pueda entonces andar en la rectitud, andar en la verdad. Este es nuestro objetivo acá, siempre con este estudio bíblico, ¿ok? No es hablar de iglesia, de religión, sino comprender la palabra de Dios. Então vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Pablo, lleno del Espírito Santo, vai dizer assim: Ahora os hago saber, hermanos, el evangelho que os prediqué, el cual também recibisteis, en el cual também estáis firmes, por el cual também sois salvos, se reteneis a palavra que os prediquei, a não ser que habéis creído em vano. Então, Pablo vai dizer acá à igreja de Corinto que eles já conheciam o evangelho. Pablo era o fundador, né? O plantador da igreja de Corinto. Pablo havia passado em Corinto, ¿no? E havia predicado o verdadeiro evangelho para eles, o evangelho de la gracia. Pero desgraciadamente se havia infiltrado aí na igreja falsos apóstolos, falsos cristianos, e que veniam com outras doutrinas, um evangelho falso, e aí como que enganavam as pessoas, confundiam as pessoas. E Pablo o que quer dizer acá é o seguinte: acuérdense de lo que os prediqué desde o início, ou seja, permaneçam aí. Não se deixem levar por outras doutrinas, por outras filosofias, por falsos apóstolos. E isso é extremadamente importante, irmãos, que venhamos a entender, não? Toda doutrina verdadeira, toda a palavra de Deus, toda a revelação já está escrita em la Bíblia. Não existem novas revelações, não existem novas doutrinas, não existe
hoy día profetas y apóstoles que vengan a decir que recibió una nueva revelación o vengan a hablar cosas contrarias a la palabra de Dios. Então, la Biblia es de Génesis a Apocalipsis. ¿Está bien? Y es ahí que tenemos que basar nuestra fe y no dejar que otros vengan a querer añadir algo, porque la propia Biblia dice, ¿no?, que no podemos añadir nada y sacar nada de la palabra de Dios. Y es esto que Paulo dice acá, en el versículo 1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. O sea, tenemos que estar firmes ¿en dónde? ¿En la iglesia, en el pastor? No, en el evangelio, en la palabra. Nuestro compromiso no es con iglesia, con religión, con pastor, con fulano. No, nuestro compromiso no es con hombres. Nuestro compromiso es con Dios nada más. Nuestro compromiso es con la palabra de Dios. Él dice en el versículo 2, por el cual también sois salvos. Então não é a igreja que salva, não é a instituição que salva, é a palavra de Deus que salva. Se retenéis a palavra que eu os prediquei, em outras palavras, se nós retenemos a palavra, andamos de acordo com a palavra, obedecemos a palavra de Deus, somos salvos. Aquela pessoa que se diz cristiana, pero ella não retiene a palavra, não obedece a palavra, não é fiel à palavra, não cumpre a palavra. Então, esta pessoa, na verdade, ella nunca foi cristiana. Ella hasta disse que crê em Deus, pero ella nunca foi convertida, nunca nasceu de novo, nunca recebeu o Espírito de Deus, por isso anda em la carne. ¿Me explico? Por isso ele disse assim, se retenéis a palavra que os prediquei, a não ser que habéis creído em vano. Que é crer em vano? É aquela pessoa que diz que crê em Deus, pero não anda, né? Habla uma coisa e vive outra. Né? Habla uma coisa, não, e o cristiano não pode ser assim. Se hablamos, temos que viver, temos que praticar, temos que dar o exemplo. Então, Pablo está dizendo acá o seguinte, mira, eu já les prediquei o evangelho e les vou a volver a repetir. Ou seja, como que ele vai desgraciadamente, tener que predicar por segunda vez a través de esta carta el evangelio verdadeiro por cuenta de la confusão, de los engaños que haviam entrado a través de los falsos hermanos, a través de los ateus, de los religiosos, de los falsos apóstolos. Então, Pablo novamente vai predicar novamente o evangelho, se repetir o que já havia falado antes, para salvar a igreja, para proteger a igreja, para que a igreja não se desviasse do caminho verdadeiro. Por isso é importante que nós vengamos ler a Bíblia todos os dias para fortalecer nossa fé, porque em todo momento vienen palavras de dúvida, palavras de confusão, verdade? Gente incrédula querendo atacar nossa fé. E temos que estar bem fundamentados em la palavra para não cair nessas trampas satânicas, verdade? Por isso Paulo aqui ele vai predicar novamente o evangelho para ele através da carta. Ele diz no versículo 3, porque eu os entreguei em primeiro lugar lo mismo que recebi. Né? Em outras palavras está dizendo, olha, lo que eu recebi de Deus, lo que eu recebi de Cristo, eu estou passando para vocês. Aí ele disse acá, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou al tercer dia, conforme a las Escrituras. ¿De que Escritura ele está falando? Del Antigo Testamento. ¿Ok? Porque naquele momento o Novo Testamento estava sendo escrito por los apóstolos. Então, a igreja primitiva, a igreja en el tiempo de Pablo, de Pedro, de Juan, eles usavam as profecias do Antigo Testamento para comprovar que Jesucristo era o Messias. Porque todos os livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, uno por uno, habla de Jesucristo. Jesucristo é
la figura central de cada livro da Bíblia, incluso do Antigo Testamento. Pero os profetas do Antigo Testamento e Moisés, eles não tinham a clareza, porque Cristo todavia não havia chegado. Pero os apóstolos de Jesucristo tinham a clareza total, receberam a revelação total e clara, porque Cristo vino, eles andaram com Cristo, eles viram os milagros, eles escutaram, comiam, bebiam, dormiam, agiam todos juntos com Cristo, eles viram Cristo ser crucificado, eles viram Jesus ressuscitado e glorificado, eles viram Jesus subindo ao céu, eles estavam juntos quando o Espírito Santo vino sobre eles por primeira vez, eles receberam de forma extraordinária, através de visões, de revelações, de sonhos, ou até mesmo o próprio Cristo aparecia para eles com as doutrinas para a igreja, com revelações para a igreja. Então eles tinham esta autoridade, usavam tanto o Antigo Testamento, que falava da venida de Cristo, do Messias, de lo que ele ia ser, como a experiência própria que eles tiveram com Jesucristo, e assim iam de cidade em cidade predicando o Evangelho, as boas novas, as boas notícias para as pessoas, e as pessoas se iam convertiendo, se iam arrepentiendo, se iam sendo bautizadas em las águas, nascendo de novo, enfim, recebendo o Espírito Santo, a salvação e a vida eterna. Então, Pablo, ele vai dizer acá o seguinte, mira, o Evangelho é este. No versículo 3, se você diz, que é o Evangelho? É o que Paulo dijo acá. No versículo 3, que Cristo murió por nossos pecados. Ou seja, todo ser humano é pecador. Todo, não há nenhum ser humano que seja santo, vamos dizer assim, perfeito, que não tenha pecado. Hasta os niños têm pecados. Hasta um bebê já nasce em pecado, porque ele hereda a natureza adâmica. Desgraciadamente, nós estamos como que conectados a Adão. O primeiro homem foi Adão e ele pecou. E os filhos de Adão já nasceram, né, com esse vírus, vamos dizer assim, contaminados, não? Com o vírus chamado pecado. Então já nascemos em pecado, já nascemos com essa natureza maligna, inclinada para o mal, inclinada para o pecado. Por isso você vê que a humanidade está perdida, a humanidade está desgraciada, vai de mal em pior. Morte, assassinatos, prostituição, adultério, homossexualismo, violação de niños, ou seja, todo isto que você vê como este mundo está caminhando é fruto da natureza humana que já nasce assim desta forma. Então todo ser humano já está condenado à morte eterna. Todo ser humano já está condenado ao inferno, ao lago de fogo e de azufre. Pero Deus tuvo misericórdia de alguns. Deus tuvo misericórdia de alguns. E ele enviou seu Hijo, Jesucristo, para morir en la cruz en nuestro lugar, de los que creen en él. ¿Verdad? Entonces, el punto principal del Evangelio es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. En la cruz, nuestros pecados fueron colocados sobre él. Y la justicia de él fue colocada en nuestro lugar. O sea, él pagó por nuestros errores. Él pagó por nuestros pecados. Él fue castigado en nuestro lugar. Y nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, esta salvación no es para todos. La Biblia es clara en decir que la salvación es para los escogidos de Dios. ¿Y quién son los escogidos de Dios? Son los que creen en Él. ¿Tá? Los que no creen en Él es porque no fueron escogidos de Dios. Entonces estas personas, ellas no creen, no serán salvas. Solo es salvo aquele que cree
en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si usted cree que Jesucristo es Dios y que en la cruz llevó sus pecados y somos justificados, regenerados, salvos por su gracia, por su misericordia, por su amor, entonces usted será salvo. ¿Tá? Entonces este es el evangelio. Predicar el evangelio es hablar de Jesucristo a las personas. Es claro, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. La persona tiene que arrepentirse de sus errores. La persona tiene que arrepentirse de sus fallas, porque si la persona dice que cree en Dios, pero ella no se arrepiente, ella continúa en el pecado, entonces porque ella no cree. Ella es un falso cristiano, ¿tá? Porque quien cree tiene que convertirse. Hay ese arrepentimiento, hay este nuevo nacimiento, ¿tá? Entonces eso que el apóstol Pablo va fortalecer y predicar nuevamente el evangelio para ellos, porque ellos estaban com dúvidas, né? Algumas pessoas estavam com dúvidas por causa das falsas enseñanças que os incrédulos e os falsos apóstolos estavam trazendo para dentro da igreja de Corinto. Então, hoje em dia, há tantas palavras, tanta gente. Por exemplo, você está em sua casa, em meio a sua família, ou em meio a amigos, colegas, ou no trabalho, na casa, ou em nossa sociedade. E há tanta gente ateu, há tanta gente incrédula, tanta gente perturbada, religiosa, que eles vão a bombardear-te com falsas doutrinas para hacerte dudar de la palavra de Deus. Então, uma vez mais, você tem que volver a la fuente, a la Bíblia, a lo que dice la palavra. Esta es nuestra fe. La Bíblia, la palavra de Deus, es la lámpara para nuestros pies, luz para nuestros caminos. Tenemos que andar según lo que dice la Biblia, no según lo que dice la ciencia o los hombres o las personas. Porque la Biblia dice, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en el Señor. Entonces, como dice acá en el versículo 3, ¿no? Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Né? Ou seja, conforme a lo que dizia o Antigo Testamento. Se você lê, por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 53, habla claramente de Jesucristo. E assim todos os livros do Antigo Testamento, não? Ele disse aqui, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme a las Escrituras. Que se apareceu a Cefas, né, que é Pedro, e depois a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, o sea, algunos ya murieron. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Então, Pablo está dizendo acá que muitas pessoas vieram Cristo ressuscitando. O sea, ele foi o primeiro que ressuscitou. Talvez você diga, pero Lázaro também ressuscitou. Sim, o Antigo Testamento habla de ressurreições, o Novo Testamento habla de ressurreições, pero pessoas que ressuscitaram, permaneceram um tempo vivas e volvieron a morir. Pero la resurrección que Pablo va a hablar acá es de la resurrección para la vida eterna, o sea, cuando la persona nunca más volverá a morir. Y el primer que resucitó para nunca más morir, ¿no? Fue el Señor Jesucristo. Y los apóstoles lo vieron resucitado, más de 500 personas lo vieron resucitado. Y el último que lo vio resucitado fue el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles, porque para considerarse un apóstol tendría que haber visto Cristo resucitado.
Então essas pessoas hoje em dia que dizem que são apóstolos, e é mentira, porque essas pessoas nunca vieram a Cristo ressuscitado. O último apóstolo foi o apóstolo Pablo. Então, hasta aí, na época de que Pablo estava escrevendo esta carta, havia pessoas todavia vivas que eram testigos, testemunhas fieles, que poderiam falar: mira, eu vi Jesus ressuscitado. Então, o tema principal que Pablo quer dizer acá, ou defender acá, era a ressurreição de los cristianos. ¿Está bem? Então, é isso o que diz acá no versículo 5 e no versículo 6. Tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui lendo no versículo 9. Ele disse assim: porque eu sou o mais insignificante de los apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pues persegui a la igreja. Aqui Pablo está sendo humilde, não? Sabemos que não existe um apóstolo melhor que o outro, né? Uno que vem primeiro. Não. Ele simplesmente quis ser humilde, e mira, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, pero sabemos que por la gracia de Deus, como ele vai dizer acá no versículo 10, né? Ele diz aqui: pero por la gracia de Deus soy lo que soy, e su gracia para comigo não resultou vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, porque aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo a ellos, así predicamos y así creéis. Vamos a repetir el versículo 10 para quedar claro. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creíste. Então, Pablo, ele vai dizer: mira, eu não sou nem digno de ser chamado um apóstolo, pero por la gracia, por la misericórdia, sou um apóstolo. E a graça de Deus foi tão grande com o apóstolo Pablo que podem dizer que ele foi um dos maiores apóstolos, porque foi o que mais predicou, foi o que mais plantou igrejas. Se você lê o Novo Testamento, o que mais escreveu cartas com doutrina, o que mais recebeu revelações, podemos dizer assim, para a igreja, foi o apóstolo Pablo. Foi grandemente usado por Deus, não porque ele era superior, ou porque ele era melhor, ou porque não, mas porque Deus lhe deu dones, talentos, Deus lhe deu graça, o Espírito Santo através dele trabalhou de forma extraordinária. Então aqui, do versículo 1 ao versículo 11, Pablo vai dizer isso, ele vai fortalecer o que é o evangelho, né, que é crer na ressurreição de Cristo, que Ele é nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador, que sem Ele não há salvação, sem Ele não há vida, que por causa dele somos salvos, somos perdonados. Ele vai falar aqui da ressurreição, que quando Cristo ressuscitou, muitas pessoas o viram ressuscitado, mais de 500 pessoas o viram ressuscitado, e que Ele mesmo, né, foi o último a ver Cristo ressuscitado. Ele mesmo vai dizer: eu sou o último apóstolo, né? Não sou nem digno de ser chamado apóstolo, pero por la gracia de ele me usou e me está usando extraordinariamente. Isso é acá, é bueno hasta abrir um parênteses e falar acá uma coisa importante. Por exemplo, nós temos que ser humildes. Por exemplo, se eu estou acá gravando este vídeo, fazendo esse estudo bíblico, predicando o evangelho, buscando viver uma vida santa, correta, né? Isso não é porque eu sou melhor, ou sou mais esforçado, mais inteligente, ou mais sábio. Não, sou igual pecador que todas as pessoas, talvez pior todavía. Pero Deus tuvo misericórdia de mim. Deus tuvo graça, me deu graça,
tu benevolência, misericórdia, e me dio a entender su palavra, me está dando a entender su palavra, mesmo que eu seja uma criatura tão limitada, tão pequena, né? Deus tiene misericórdia. E Deus está tendo misericórdia de vocês também, porque vocês estão tendo a oportunidade de escuchar o verdadeiro evangelho. Então, esto é algo que temos que, sabe, hermanos, agradecer a Deus todos os dias por sua graça e por sua misericórdia, e nunca dizer, porque eu sou ungido. Há uns falsos pastores aí, uns falsos profetas, que eles se llenan de orgulho e dizem, eu sou ungido de Deus, eu sou autoridade de Deus. Não são nada. Não existe um que seja mais ungido que o outro. Todos somos todo cristiano verdadeiro é ungido de Deus. Então, aí você vê, o próprio apóstolo Paulo, que ele foi o maior de los apóstolos, o mais usado, vamos dizer assim. E ele dizia que nem era digno de ser, ele mesmo se humilhou, não? Então, como pode ser que há gente hoje dia que se llene de orgulho e se diga que é o melhor, que os outros são piores, não? Aí por aí você vai vendo quem é o verdadeiro e quem é o falso, verdade? Versículo 12 diz assim, vamos continuar. Agora bem, se se predica que Cristo ha ressuscitado de entre os muertos, como disse alguns entre vosotros que não há ressurreição de muertos? Então você vê que havia pessoas allí dentro da igreja de Corinto que estavam contaminando os cristianos, dizendo, não, isso é mentira, não existe ressurreição. Depois que a pessoa morreu, acabou todo, já não existe mais nada, é solamente esta vida. Então há pessoas que são assim, verdade? Eles não existe cielo, não existe inferno, o que a Bíblia diz é mentira, morreu, se terminou todo. Então havia gente aí falando isto, não? Dentro da igreja, dizendo que não havia ressurreição de muertos. No versículo 13 ele diz, e se não há ressurreição de muertos, então nem sequer Cristo ha ressuscitado. E se Cristo não ha ressuscitado, vana é então nossa predicação e vana também vossa fé. Né? Então ele vai dizer, como pode ser que você está dizendo que Cristo não ressuscitou? Se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então estamos perdendo o tempo acá, está todo mal, está todo perdido, está todo equivocado. Que coisa, que necessidades são essas que estão dizendo aí? É óbvio que existe a ressurreição. É óbvio que existe uma vida depois da muerte. A vida eterna ou a muerte eterna. O céu ou o inferno. Né? Que existe a eternidade. É isso que Pablo está enfatizando acá. No 15 ele vai dizer, aún mais somos hallados testigos falsos de Deus, porque hemos testificado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. A quem não ressuscitou, se em verdade os muertos não ressuscitam? Então ele vai dizer assim, então estamos pecando contra Deus, porque estamos dizendo que Ele ressuscitou a Cristo e vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou, então estamos fazendo algo malo, não? Aí no versículo 16 ele disse, pois se os muertos não ressuscitam, então nem sequer Cristo ha ressuscitado. E se Cristo não ha ressuscitado, vuestra fé é falsa. Todavia estáis em vuestros pecados. Então também os que han dormido em Cristo han perecido. Então também os que han dormido em Cristo han perecido. Quer dizer, as pessoas que morreram crendo em Cristo, crendo que ressuscitará, então morreram em vão, né? Já não tem salvação para eles. Se hemos esperado em Cristo para esta vida solamente, somos de todos os homens los mais dignos de lástima. Então Pablo ele vem aí a falar duro em contra essa gente maligna que estava entrando aí na igreja dizendo que não havia ressurreição, né? Porque se uno habla que não existe ressurreição,
Si uno habla que no existe resurrección, está diciendo que murió, se terminó, que no existe la vida eterna. Entonces, todo lo que dijeron los apóstoles, lo que Cristo dijo, todo es mentira. Entonces, Pablo va a decir, no, hay testigos, hay testigos. Pedro vio a Jesús resucitado, los 12 apóstoles vieron a Jesús resucitado, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado y yo vi a Jesús resucitado. Entonces Pablo dijo, nosotros no estamos jugando, esto no es un juego. Entonces hay que sacar completamente esta falsa enseñanza de la iglesia. Sí, es verdad, existe la resurrección. Então, acá no capítulo 15 de 1 Coríntios, lo que Pablo vai a defender, lo que Pablo vai a predicar, lo que Pablo vai a enseñar es sobre la resurrección. Y es más, en los versículos siguientes, él va a dar más detalles de la resurrección. Él va a decir cómo será la resurrección. Serán en algunas etapas. El Señor Jesús reveló al apóstol Pablo cómo será, porque la gente decía, quedaba preocupada, bueno, entonces, ¿cómo puede ser que una persona que murió, que se deshizo, cómo puede ser que va a resucitar nuevamente? Es decir, ellos tenían un montón de dudas ahí en la mente de ellos, ¿verdad? Naturalmente hablando, físicamente, humanamente pensando, es algo imposible, ¿no? Pero tenemos que entender que para Dios no existe nada imposible. Si Dios creó, hermanos, el universo de la nada, no existía sol, no existía luna, no existía tierra, no existía animales, y Dios con solo la palabra hizo con que todas las cosas existieran. ¿Será que Él no tiene poder con una palabra decir resucite? No fue lo que Jesús hizo con Lázaro, que ya estaba muerto a 4 días y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel cuerpo que ya estaba en decomposición, ya hedía por ser 4 días muerto, resucitó, volvió a su normalidad, el alma volvió, la vida volvió al cuerpo de Lázaro y él resucitó. Entonces usted entiende que la palabra de Dios tiene tanto poder. Entonces, este mismo poder que resucitó a Lázaro, que resucitó a Jesucristo después de 3 días, Él va a resucitar también a todas las personas que murieron con Cristo, creyendo en Cristo. Y estas personas van a resucitar para la vida eterna con Dios. Pero las personas que murieron sin Cristo, sin Jesucristo, estas personas no van a resucitar. No van a resucitar. Entonces, los próximos versículos que vamos a leer en el próximo video, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos va a explicar mejor cómo será esta resurrección. ¿Está bien? ¿Ok? Então marca aí onde paramos e no próximo vídeo vamos continuar. Leímos o capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 19, ¿verdad? Donde ele defende o evangelho, explica novamente que é o evangelho e começa a falar de la ressurreição, né? E de que os cristianos vão a ressuscitar. E isto está muito forte, muito tremendo, muy extraordinario. Es algo que vamos a aclarar aún más en el próximo video. ¿Está bien? Quédese atento y siga estudiando la palabra, siga estudiando la Biblia para que usted sea aún más bendecido. ¿Está bom? Bueno, si le gustó el video hasta aquí, dé un me gusta ahí, inscríbase en el canal, ¿tá? E se possível, mande este vídeo para outras pessoas para que elas conozcam o verdadeiro Evangelho de la Graça. Se tens alguma dúvida, alguma pergunta, escreva aí nos comentários que eu lhe vou a responder. Tem aí mi número de teléfono, mi WhatsApp, você pode mandar-me mensagem, estou à sua disposição. Tá bem, queridos? Então,
Que Dios bendiga a todos ustedes, un fuerte abrazo y hasta el próximo video.